Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nesse começo de semana com mais um programa Conexão Campo Cidade. E hoje um programa muito especial, porque nós temos a honra de receber dois grandes amigos, pessoas muito queridas e talentosas do agronegócio brasileiro. Temos aqui conosco hoje o Gladir Tomazelli, que é presidente da Abras, e a Manuela Bertagnoli, que é diretora também da associação. Então, são dois talentos fantásticos do agro que estarão falando conosco aqui sobre agronegócio, sobre agricultura, sobre semente de soja, sobre as perspectivas do nosso querido Brasil. E meu companheiro de bancada hoje aqui é o Antônio da Luz, meu companheiro de fé, meu irmão camarada, e os demais colegas hoje estão em viagens pelo Brasil, fazendo palestras e cumprindo suas agendas, seus compromissos. Eu queria começar o nosso bate-papo ouvindo os nossos convidados aí, Gladir Tomazelli, Manuela, sejam bem-vindos, uma honra ter vocês aqui conosco. Olá, Marcelo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. E sempre é muito importante falar com você que é uma pessoa que tem uma grande empresa e tem um conhecimento vasto aí de todas as áreas do agronegócio. E vamos lá, apesar da pandemia, apesar da guerra, apesar da inflação, apesar do dólar alto, mas nossa agricultura vai lá de vento e popa, né? A soja, a semente de soja, e nós estamos vivendo um momento importante, muito importante, muitas mudanças, né? Cenários que vêm aí trazendo modificações muito rápidas, né? Esse avanço tecnológico e as modificações do negócio em si, como um todo, eles são constantes, né? Então, nós temos que estar todos os dias atentos aí para conseguir acompanhar as tendências e as novas oportunidades que vêm aí. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Legal. Manuela, dá o seu boa tarde para os nossos amigos aí, Manuela. Boa tarde, amigos, telespectadores. É um prazer e é uma honra estar aqui no Notícias Agrícola, né? Como o Gladir bem falou, assim, a nossa agricultura, apesar de todas as diversidades, a gente segue plantando, a gente segue colhendo o que foi possível produzir e a gente segue apostando sempre num crescimento no Brasil e sempre num crescimento de produção aí para cada vez alimentar mais gente com mais eficiência e com mais qualidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje, né, Marcelo? Obrigada pela oportunidade. Com certeza, Manuela. Eu queria fazer a primeira pergunta, depois já vou passar para o Antônio. A minha primeira pergunta é uma pergunta difícil, tá, gente? Eu trabalhei com semente muitos anos, administrei uma empresa de sementes, e a gente sabe que durante a safra, né, a gente estoca para poder comercializar lá na frente, setembro, outubro, novembro, que é onde é o plantio. Com esses efeitos da guerra, algumas instabilidades lá nos Estados Unidos, a soja chegou a bater agora R$200 a saca, né? E como que a gente faz uma empresa de semente que começa a estocar agora, que às vezes tem que comprar a semente do cooperante ou do cooperado por R$200 a saca, pagar mais um prêmio e depois vai vender lá na frente? Vamos supor que a soja caia de preço depois. Isso é um problema para o produtor de semente, não é, Tomazelli e Manuela? Marcelo, o Tejon já está conosco. Perfeito. Seja bem-vindo, Tejon. Manuela, maravilhosa, espetacular, gaúcha, né? Como esse amigo Antônio da Luz aqui também. Vai lá, Tomazelli. Olá, professor Tejon, tudo bem? Marcelo, isso que você falou é um problema que assola não só os produtores de sementes, mas os agricultores como um todo, porque
principalmente na aquisição dos fertilizantes, dos defensivos, a contratação dos pacotes de lavoura, de todas as frentes de, digamos assim, de serviço de consumo. Às vezes acontece de contratar quando o soja está em alta e vender quando o soja está em baixa, né? Aliás, eu tenho um amigo de longa data que ele sempre fala assim: nunca vi o cenário de preço, o cenário econômico do plantio ser igual o da comercialização ou do período da colheita. Para a semente não é diferente, e sobretudo porque a época, o período de venda de semente está muito antecipado, Marcelo. Os agricultores, para garantir a melhor semente, até para garantir o melhor custo, a melhor entrega, a melhor oferta, sobretudo os agricultores mais tecnificados, estão indo às compras mais cedo, né? Nós vimos agora no soja, a Spark mostrou essa tendência, esse acontecimento. As vendas de sementes que aconteciam até uns tempos atrás, no segundo trimestre, hoje estão acontecendo já no último trimestre do ano anterior, ou seja, outubro, novembro e dezembro, e colheita janeiro, fevereiro, março. Então, o último trimestre, digamos assim, o trimestre que antecede a colheita e o primeiro trimestre do ano são os 6 meses onde acontece 80% a 85% da comercialização da semente. Então, normalmente acontece isso que você falou, né? Aconteceu agora no último ano. Compramos matéria-prima a 180, 190, próximo de R$200, e aí tivemos aí durante março, abril, aí uma queda de preço causada pela queda do dólar, enfim, tem que arcar com esse custo, com esse prejuízo e o compromisso de entregar, né? Mas são ossos do ofício, né? Sempre aí a margem fica estreita nesse sentido, mas são ossos do ofício, nós convivemos com isso e vamos tocando, né? Boa tarde, Tejon. Na verdade, a gente vê sempre o aumento da complexidade no negócio, né? Mas até como o Gladir antes estava comentando a respeito da compra da semente, o produtor também, quando ele se antecipa, significa que ele está se planejando mais. E ele também está se planejando porque está aprendendo a trabalhar nesse ambiente complexo, com várias biotecnologias, como você disse, mas principalmente, né, a quantidade do banco de germoplasma que nós, sementeiros, né, que somos ali, esse link entre as empresas de pesquisa e depois o produtor rural, a gente precisa aprender a manejar isso dentro da nossa área. Então, o que a gente enxerga? Que cada vez mais o espaço para ineficiência, ele fica mais reduzido, ou seja, você tem que ter sempre uma alta performance, uma equipe dedicada e olhar os mercados também, o que o mercado consumidor vai aceitar no próximo ciclo. Então, assim, eu fico muito feliz com todas essas empresas de germoplasma investindo tanto na semente, porque como a gente tanto falou essa semana, assim, semana passada, tudo começa na semente. O potencial de produção de uma lavoura, quem determina é uma semente. E a gente está, aí, como você falou, não tem um aumento substancial de áreas, mas a gente está conseguindo produzir mais no mesmo espaço e cada vez melhor. E isso se deve muito a essa entrega genética e ao trabalho que a gente vem desenvolvendo para fazer a multiplicação dessa genética. É por aí, Tomazelli? Isso mesmo, Manuela. Sem dúvida, quem trouxe ganho de produtividade e o aumento na expansão da produção agrícola, da produção de soja brasileira, é principalmente a genética, né? A biotecnologia veio para contribuir, porque a biotecnologia, no meu entendimento, permite que a genética expresse o seu verdadeiro potencial de produtividade, suprimindo aí as lagartas, enfim, com a seleção dos herbicidas.
A qualidade de semente também, Antônio, a qualidade de semente tem aumentado muito, porque tem havido um investimento muito pesado na indústria sementeira, né? Os investimentos aí na indústria sementeira são de grande porte. A indústria sementeira hoje não é mais uma extensão da lavoura, não é mais aquela coisa familiar do agricultor que também produz sementes. Não, hoje nós temos grandes empresas com potencial enorme, com investimentos, com planejamento, e a qualidade de sementes, a qualidade das sementes contribui muito também para o aumento da produtividade. Tem questões ainda muito antigas, simples, que é necessário que se cuide. Muitas vezes o agricultor não planta na época ideal uma determinada cultivar, porque ele explora a safrinha, e quando eu estou falando especificamente de soja. Então, às vezes ele prejudica o potencial da cultivar de soja para produzir um pouco mais de milho. Às vezes ele não planta com o solo na umidade ideal, não espera o momento ideal, porque tem pressa de plantar o algodão na segunda safra. E então, essas questões todas, quando bem trabalhadas, a soja tem, devido ao grande avanço genético, a soja tem potencial de produzir muito, né? Você vê com facilidade aí agricultores tecnificados colhendo média 75, 78 sacas por hectare, média, né? A média geral é inferior, mas existe a possibilidade desse grande aumento. E como você falou, para o futuro, nós temos que ficar de olho aí nos avanços em resistência à seca, tolerância a essa grande gama de herbicidas. Hoje já temos aí algumas preocupações, porque uma cultivar tolera um herbicida e a que vem na sequência não tolera. Então, tudo isso é um aprendizado que vamos ter daqui para frente, mas eu não tenho dúvida que a grande virada aí, digamos, nos últimos anos, digamos assim, de aumento de produtividade, quem trouxe foi o avanço genético. Tejon? Muito bem, Marcelo. Grande Antônio da Luz, Gaúcha para o Mundo. Aí o Gladir, Manuela, tentar fazer um wrap-up aqui. O mundo da semente é muito, muito íntimo, porque eu tive muitos anos na Agroceres convivendo com geneticistas, com o Ney. Então, o tema semente me é particularmente apaixonante. E eu quero parabenizar a Brás pelo movimento que tem feito no sentido da semente. Mas vai aí. Eu tenho aqui algumas questões para a Manuela e para o Gladir. Manuela, valor percebido da semente por dois públicos. O agricultor, qual é o valor percebido que ele dá a essa semente contemporânea, o valor que ele dá à cadeia produtiva da semente, e qual é o valor percebido da sociedade consumidora. Porque agora as companhias que trabalham com farinha de trigo se negam a comprar trigo que venha de sementes geneticamente modificadas ou edição gênica. Existe um obstáculo mental aí por parte do consumidor final. E numa pesquisa que realizamos aqui em São Paulo, quando perguntamos para a sociedade urbana o que você precisa para fazer semente, para fazer agricultura, semente apareceu com 6%. Quando nós sabemos que a coisa mais importante, aliás, tem um momento na vida que o agricultor não pode errar, é quando ele escolhe a sua semente. Então, como é que está o valor percebido na categoria de produtores e na sociedade consumidora para o item mais sagrado, segurança alimentar de um país, é a sua semente. E, nesse sentido, eu já quero emendar aqui a pergunta seguinte para o Tomazelli. É uma pergunta que eu faço como um brasileiro que viveu numa companhia que desenvolvia genética.
Pergunta que te faço aqui: qual é a segurança genética que o Brasil tem se a tecnologia, os genes, o quanto elas estão na mão do nosso sementeiro? E assim como nós vivemos o drama do fertilizante, que apareceu, o drama dos químicos, que não sei como são feitos aqui, nos seus princípios ativos, qual é a segurança para o Brasil da tecnologia genética estar sob nosso domínio ou não estar sob nosso domínio? Essas duas questões, depois a gente volta para outros temas aí. Tá bom. Então, Tejon, sobre a percepção, né, o valor percebido, assim, a gente também vem trabalhando muito forte para conscientizar o agricultor, né, qual que é a importância da cadeia da semente, mas eu fico grata em te dizer hoje que a percepção vem mudando, e até quando o agricultor, quando ele faz um planejamento de safra, que ele antecipa a compra da semente, é porque ele já está valorizando o principal insumo que vai na lavoura dele, que vai determinar se ele vai ter produção ou não vai ter produção. Então, assim, ó, na minha percepção, o agricultor, a cadeia toda da soja, ou a cadeia toda da agricultura, percebe muito o valor que tem a semente. E isso está melhorando ano após ano e vem junto com aquilo que o Gladir falou antes, eu acho que dos investimentos que a indústria sementeira vem fazendo para melhorar e para qualificar, para melhor posicionar o seu produto, o agricultor está percebendo isso, está percebendo esse esforço e está começando a apostar muito mais e acreditar que ele está comprando e o que ele está comprando vai ser entregue para ele. Então, acho que esse primeiro... Oi. Não, só uma questão sobre isso. Ok, mas por que todo ano tem briga de salvar semente? Essa briga, na verdade, eu acredito que tem uma parte dela que é lícita, tá, Tejon? Tem locais no Brasil que ainda a indústria sementeira não consegue chegar e não tem material genético para isso. E o agricultor, ele se resguarda de uma parte da sua produção que ele trata com carinho para fazer a própria semente. Esse ponto, eu acredito, assim, que é uma forma lícita da agricultura se desenvolver. Ok. Mas a gente vê que ano a ano isso vem reduzindo. Vamos excluir um pouquinho o Rio Grande do Sul desse mapa, que Rio Grande do Sul aqui o nosso ambiente permite muito que salve semente. Então o nosso agricultor no Rio Grande do Sul ele tem mais dificuldade de ver um valor percebido da indústria sementeira. Mas isso também está mudando. Eu acho que à medida que avança a genética, que a gente vai testando muito mais isso a campo e entrega um produto de qualidade para o agricultor, o vizinho já fala, porque ele começa a colher melhor. Então, é um trabalho da indústria sementeira e que é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir fazendo. E a gente tem feito esse papel, né? Eu acho que a indústria como um todo da semente está nessa direção e é um trabalho que veio, ao longo dos anos, está melhorando. Mas a gente sabe, a gente tem que fazer uma qualificação, um patamar de produção, um patamar de obrigações a cumprir do sementeiro. Tem que ter um padrão para obedecer isso, sabe? Para o agricultor ter segurança no que ele está comprando. Eu acho que a gente está caminhando nesse sentido e tá andando bem. Mas esse é o nosso projeto, inclusive, dentro da Brás. Tomazelli, segurança genética. Sim, professor Tejão, eu já não sou tão tranquilo assim nesse sentido. A minha visão é um pouco diferente. Primeiro, sobre a sua pergunta. Eu acho que é muito relevante essa questão de falar da segurança. Até quanto isso está em nossas mãos? Primeiro, assim, a sociedade não vai reconhecer sementeiro. A sociedade, no meu entendimento, reconhece agro. E, nesse sentido, a sociedade já está reconhecendo o agro, porque nessa pandemia todo mundo ficou em casa assistindo TV e todo mundo viu que o agro não para, e quem segura é o agro, e todo lugar que você vai, com quem você falar, você escuta. Se você falar que é do agro, você é bem recebido. Então, eu tenho essa percepção. Quanto à segurança de ter nas nossas mãos a semente, João, dos aproximadamente, eu estou falando de soja, tá? Dos aproximadamente 40 milhões de hectares plantados com soja, 11 milhões não são cobertos com sementes certificadas. São cobertos com sementes salvas ou piratas. Só a diferença de produtividade
só a diferença de produtividade utilizando a semente, que não é uma semente certificada, daria um faturamento para os agricultores aí de cerca de 6 bilhões de reais, né? O negócio de sementes como um todo, em 2021, movimentou no Brasil, faturou 21 bilhões de reais. Então, a nossa discussão nesse momento é exatamente nesse sentido. Quase 30% da semente de soja utilizada no Brasil não é certificada. Que segurança tem, que segurança jurídica tem uma empresa, o Marcelo Prado, o Antônio da Luz, o José Luiz Tejon, que tem dinheiro, investir numa empresa de pesquisa genética? Se você não viu, se o agricultor tem o direito de salvar sua semente e não pagar pela sua genética. É isso que está acontecendo com bastante gente. Infelizmente, a gente vê isso, e aí tem essas questões aí, uma empresa de genética com 70% do market share no Brasil, por esse poderio e tal. Outras empresas que estavam num caminho muito bom, decaindo, né? Uma Embrapa com sempre sem recursos do governo e se soltar para o mercado uma cultivar com uma genética importante que tenha possibilidade de avançar, de buscar market share, também não recebe por esse efeito, por esse trabalho, ou pode não receber. Então, nós estamos trabalhando, viu, Tejon? Você conhece bem essa questão aí, que existe o Marcelo também, existe uma certa uma queda de braço entre as associações, né? Alguns dirigentes de associação de agricultores e de associação de sementeiros também. Então, a nossa entrada na Brás, essa nossa gestão, está fazendo um caminho inverso. Nós estamos buscando diálogo, fizemos agora o Ensoja, realizamos o Ensoja durante essa semana, onde o nosso mote, a nossa linha foi a do relacionamento institucional. Tivemos 6 presidentes de AproSojas estaduais, mais o representante da AproSoja Brasil, conversando com o CNA, e estamos buscando entendimento, Tejão, para que o agricultor entenda o seguinte: se ele pagar o royalty de genética da semente que ele salva, ele está fazendo um bem para si próprio, porque com isso ele assegura, digamos assim, ou ele dá segurança jurídica, se isso for através de lei, de que uma empresa possa investir, que vai ganhar pelo seu feito. E isso vai trazer maior competitividade, vai trazer maior possibilidade de termos, digamos assim, empresas de genética, termos germoplasma à disposição, com ganhos para todos nós, e quem sabe, porque veja bem, essas empresas aí que buscam, que atingem aí 50%, 60%, 70% de market share, elas acabam impondo um preço de um valor de genética que daqui a pouco você tem que transferir para o agricultor. Isso está embutido lá no valor total de uma embalagem de semente, o agricultor não percebe. E isso é uma penalidade para o setor sementeiro. Então, nós estamos buscando esse entendimento, e eu acredito que ele está caminhando a passos largos, e o nosso principal trabalho nessa gestão é fazer com que tenhamos o entendimento e buscar o equilíbrio para a cadeia. Oportunidades para todos, né? E sempre dentro do diálogo, sempre dentro do entendimento, para que não haja... para que essa briga que existia até então, ela não venha a prejudicar ninguém. Quanto ao reconhecimento, lá na pergunta que você fez para a Manuela, eu acho que o agronegócio brasileiro é tão pujante, tão forte, e tem uma capacidade tão grande de superar esse desafio, e no meu entendimento está superando.
e a semente vai junto. A semente é mais um elo da cadeia. Muito importante que o agricultor entenda que a semente é importante, que pode trazer mais produtividade, que pode trazer mais inovação, mais tecnologia. Então, esse é o nosso trabalho, né? Agora, depois, se houver espaço, podemos fazer algum comentário sobre os cenários aí da mudança dentro do setor sementeiro, dos atores, né, da produção de semente, ok? Muito legal isso que você falou, Tomazelli. A busca do convencimento pelo argumento, chegar num consenso entre os diferentes elos da cadeia, porque a gente tem visto ultimamente muito conflito, né, dentro das cadeias produtivas e também dentro da política, né? Então, essa cultura do consenso, da negociação, do argumento, do entendimento, é um caminho, geralmente, que constrói pontes, diminui as sequelas e cria possibilidade de avanço. Nós temos aqui um vídeo da nossa colega Letícia Jacinto, que não pôde estar aqui hoje conosco, devido a outros compromissos. Então, Renan, solta o vídeo da Letícia aí para nós, por favor. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, amigos e convidados. Um grande prazer estar aqui com Tomazelli e Manuela da Brás, entidade que faz 10 anos em 2022 e agrega sementeiros de vários estados brasileiros que produzem mais ou menos 15 milhões de sacos de sementes de soja por ano. Além dos trabalhos institucionais, os produtores de sementes de soja são responsáveis por disponibilizar ao agricultor novos cultivares e biotecnologia. Gostaria de deixar aqui para vocês 2 perguntas. Por que o agricultor deveria comprar sementes certificadas ao invés de produzir sua própria semente, mesmo que essa prática seja permitida pela legislação brasileira? Segunda pergunta. Como vocês enxergam o futuro da semente frente a esses novos modelos de inteligência artificial que envolvem a agricultura? Obrigada. Eu respondo a primeira, Manuela, você é a segunda, que você é mais nova que eu, você é do dígito. Eu já sou mais velho, então vai lá, vai lá. Na primeira, pode ser, Marcelo? Ô, Tomás, mas esse vídeo que ela fez aí é uma marketing, uma propaganda da Brás, viu? Você ganhou uma promotora aí, pode multiplicar esse vídeo aí, viu, Tomazelli? É verdade, eu gostei muito das considerações dela. Bom, eu acho que um agricultor deve plantar semente certificada por vários motivos. O primeiro, eu não tenho a conta agora aqui, mas é fácil fazer a conta, não vou fazer porque demora muito. Quando ele planta a semente própria, a semente salva, ele dificilmente tem uma semente de padrão de qualidade, vigor, germinação, pureza, uma série de coisas como tem a semente certificada, ofertada por um bom produtor de semente. Então, só na diferença de sementes por metro ou sementes por hectare, ele já pagaria com folga, né, o investimento na semente certificada. Segundo ponto é que uma semente de boa qualidade, bom vigor e germinação, vai dar a ele uma lavoura uniforme, uma lavoura de germinação uniforme, de um estabelecimento da lavoura, um stand de plantas, que vai possibilitar ele colher o máximo possível digamos assim, do potencial genético da cultivar. E o terceiro ponto, no meu entendimento, que comprando a semente certificada, ele estará contribuindo com os obtentores de genética ou com o geneticista, aquele que cria uma genética, e essa contribuição fará com que no futuro ele tenha à sua disposição mais e mais opções de genética para o seu próprio uso. Então, além do que é uma garantia, né? Uma garantia, custo, estabelecimento da lavoura, produtividade. Então, dá para enumerar várias coisas aqui que é melhor para o agricultor comprar uma semente. O outro detalhe muito importante que se observa nos últimos anos, é importante, além de comprar uma semente certificada, é comprar uma semente tratada. E aqui eu não quero fazer propaganda de inseticida, eu quero dizer o seguinte:
nenhum multiplicador de semente tem coragem de tratar um lote de sementes que não seja um lote de alta qualidade. Porque se houver um problema, o prejuízo desse sementeiro é grande. Então, essa é uma grande garantia. Segundo ponto, o tratamento industrial é uma garantia de proteção da semente. Ora, o custo o investimento numa semente é muito alto. E se você compra uma semente de alta qualidade, de alto custo, digamos assim, e coloca no solo e não protege, você pode perder essa qualidade por patógenos, enfim, pragas, doenças do solo que você não protegeu. Então, é mais uma garantia para quem busca uma semente, é não tratar em casa, porque normalmente em casa, além de colocar as pessoas em risco e tal, mas normalmente as máquinas on-farm não são máquinas que fazem o tratamento adequado como uma máquina industrial e equipes treinadas, né? Então, no meu entendimento, essas são as principais vantagens, ok? Manuela, a segunda pergunta da Letícia. Emendando só do que o Gladir colocou, né? Tem um serviço que nós, sementeiros, que a gente presta ao agricultor, que é o depois da colheita, é aquela armazenagem até entregar essa semente no momento que ele vai plantar. Tem uma perda de qualidade na semente, que a gente sabe, se ela não for adequadamente armazenada e transportada, que é muito importante para a questão da produtividade, que é uma coisa que o sementeiro cuida, e normalmente o agricultor ele não tem esse preparo. Então, é mais um ponto, assim, ó, que é uma preocupação nossa para entregar no momento que ele vai plantar, com um vigor, com uma germinação, com uma qualidade que ele realmente consiga colher mais na lavoura dele, né? Então, só para fechar ali o que o Gladir trouxe. E quanto ao futuro, assim, para nós, é sempre complexo ir adicionando novas tecnologias, novas biotecnologias. Mas, assim, esse é o futuro não só da agricultura, é o futuro do mundo. A gente tem que aprender a trabalhar nesse ambiente tecnológico, usufruir dele, que eu acho que nós, toda a indústria do agronegócio, como um todo, faz isso muito bem, né? Usa de novas tecnologias, testa campo, são opções fantásticas que a gente tem, que ajudam muito no nosso trabalho no dia a dia. Isso só vai crescer, isso só vem a adicionar, facilitar a complexidade do nosso manejo também. Então, assim, eu só vejo com bons olhos. O que tem de novo aí para vir vai só melhorar o que a gente já faz. E a gente, com certeza, tem que se adaptar e tem que aderir a essas novas tecnologias, ao que nos ajuda, ao que nos auxilia, fazer uma inspeção de campo de uma maneira muito mais eficiente. Contar com o olho humano sempre vai ser essencial, mas é aquela coisa para ajudar assim, ó, bater o olho e ver o que é. Talvez não tenha aquele desgaste físico que hoje o agricultor ainda tem. Essas tecnologias auxiliam muito nisso. Você falou antes mesmo, a indústria das máquinas, né? É o coringa que a gente usa, né? Para entrar no momento certo, para colher no momento certo, para principalmente um estande de plantio bom, e isso tudo está muito ligado à tecnologia. Então, eu só vejo com bons olhos. O que vem e vem para ficar. Ô, Manuela, no mercado financeiro, a inteligência artificial tem ajudado muito os consultores a mapear o comportamento das ações e cruzar com tendências, e inclusive fazer recomendações. Eu acredito que no segmento de sementes, a inteligência artificial também vai ter um papel muito importante para ajudar os agrônomos a fazer escolhas e recomendações, porque à medida que você vai jogando na inteligência artificial, numa base de dados, as diferentes produtividades, comportamento das diferentes cultivares, né? E a inteligência artificial vai analisando os detalhes, onde ela produziu bem, se foi a latitude, se foi a altitude, o que foi. Ou seja, vai vir muita coisa legal aí dessas tecnologias digitais para ajudar ainda mais os produtores de semente e os agrônomos, os agricultores, fazer as melhores escolhas para obter as melhores produtividades. Nós temos aqui um vídeo do Roberto Rodrigues, que não está aqui hoje conosco também. Renan, solta o vídeo do Roberto aí para a gente, por favor.
Gente, este ano, em novembro, tem a Copa do Mundo de Futebol no Catar. Um evento em que bilhões de pessoas no mundo inteiro estarão atentos, ligados e torcendo. Não é à toa que, por essa razão, empresas gigantescas, multinacionais, fazem promoção dos seus produtos. Será que não é o momento oportuno para fazermos também a promoção do agronegócio brasileiro? Nossos queijos, nossos vinhos, nossos cafés estão ganhando prêmios internacionais de qualidade o tempo inteiro. Ninguém sabe disso. Vamos promover isso. Nós exportamos no ano passado 120 bilhões de dólares de produtos agrícolas, carnes, açúcar, sucos, vinhos, soja, milho, algodão, frutas. Estamos crescendo no mundo inteiro. Preciso mostrar isso para o mundo. Nossa qualidade, nossa sustentabilidade, nosso sistema de produção. Para que tenha uma ideia, a indústria de alimentos no Brasil exporta para 190 países. Pessoal, esse chamamento, Roberto, aí, vamos fazer uma reflexão. Um dos pontos que o Roberto tem toda a razão os gols que nós temos marcado, ele deu aí vários números, né? Só que o mundo muitas vezes não sabe disso, que é o Brasil que faz isso, né? Só que nós temos uma cultura que fazer divulgação, fazer comunicação, fazer marketing, todo mundo quer, mas ninguém quer pôr a mão no bolso, né? Então, como quebrar esse ciclo aí para a gente promover a comunicação sobre os produtos do agro brasileiro? Tejon, você com a palavra. É muito fácil. Tem uma palavra chamada budget. No budget tem uma linha lá, comunicação. Você bota o dinheiro ali e arruma 3, 4 caras brilhantes para criar. É fácil fazer, não tem nenhum problema fazer. É só budget, comunicação, dinheiro, 4 negros brilhantes criando ali. É fácil. Tomazelli? Tá fechado o microfone. O meu? Agora vai você aí, Manuel. Então, desculpa. O problema, Tejon, é que no agronegócio tem a cadeia da soja, a cadeia do milho, a cadeia do algodão, a cadeia da semente, do tomate, do isso, do aquilo. Juntar todo mundo para conversar e todo mundo fazer digamos assim... Um Pix. Fazer um Pix sem um querer mostrar mais do que o outro, que é um pouco difícil, né? Mas eu acho que é um papel do Instituto, acho que pode ser um papel do Instituto Pensar Agro, e eu vou levar essa ideia para lá, porque acho que é brilhante. Okay? Manuela? E assim, como o Gladir falou, né? Todas as cadeias do agro, se a gente conseguir unir todas elas para falar do agro, sem querer o brilhantismo de uma ou de outra, a gente consegue sim um budget bem interessante, né, Tejon, para emplacar essa ideia. E é uma ideia mesmo que a gente precisa levar adiante. Eu acho que o Tomazelli aí mostrou um caminho, né, do IPA, talvez seja o caminho viável mesmo para a gente começar a promover isso, promover o agro como um todo, né? Porque nós não existe pequeno, médio, grande, existe um agro só. E é isso que a gente precisa mostrar. Uma dúvida que eu estou também a respeito do próximo ano, até estou um pouco preocupado com isso. Nós estamos na iminência de termos um problema de abastecimento global de alimentos. Não é à toa que vários países do mundo estão considerando plantar em áreas que estavam sendo destinadas à preservação ambiental, e nós aqui não temos esse tipo de preocupação devido à quantidade de área disponível e a tecnologia que nós estamos andando em quinta marcha, né? Agora, o USDA está trazendo uma projeção de produção para nós, para o ano que vem, de soja, que é realmente muito, muito elevada. Se projeta que vamos plantar mais 1 milhão de hectares, visando a safra 23. Diante de todas as perdas que nós tivemos em 2022 por questões de estiagem em alguns lugares
enchente em outros. Será que nós conseguimos dar conta de produzir 1 milhão a mais de hectares, na opinião de vocês? Eu acredito totalmente, Antônio. Eu vou te explicar por quê. Eu tenho uma estatística aqui dos últimos 44 anos. Nós crescemos, em média, 2,2% na área plantada. Na média. Esse ano que passou, nós crescemos 5,6% na área plantada de grãos. Como nós temos um cenário de guerra aí, de falta de produto, de escassez, de necessidade de crescimento da oferta de alimentos, o Brasil está com a faca e o queijo na mão, né? E nós não podemos, de espécie alguma, deixar de passar essa oportunidade. Então, essa famosa produção acima de 300 milhões de toneladas, no meu ponto de vista pessoal, é plenamente possível, basta as cadeias se organizarem, basta ter financiamento e nós vamos conseguir. Eu sou otimista que vamos. Eu também sou muito otimista, Marcelo, mas a minha dúvida é a seguinte: será que nós vamos ter semente para isso? Porque tivemos perdas muito fortes em vários estados, enfim, e nós todos queremos muito, né, esse aumento de produção. O Tejon já nem fala mais em 300 milhões há bastante tempo. Ele tem pedido 400, tem pedido 500. O Roberto também está sempre, agora mesmo falava em orçamento de guerra, né, um plano safra de guerra, justamente para estimular essa produção, e nós já passamos logo dos 300 nessa próxima. Então, isso é algo que une a todos nós estamos engajados nesse propósito, e o mundo precisa disso. A questão é, vamos ter sementes para isso? Vamos sim, não tenha dúvida. E sobre esse aumento de área, só Mato Grosso pretende chegar em 2030 com mais de 15 milhões de hectares plantados. Só Mato Grosso vai colocar em área em plantio 700 mil hectares por ano, aproximadamente, né? Daqui até 2030. Ou lá, se não chegar a 1 milhão em função dessas coisas que estão acontecendo. Quanto à semente, era isso que eu queria dizer. A semente virou a menina dos olhos de muita gente grande, né? De grandes investidores. Porque a semente, através da biotecnologia, através da genética, digamos assim, ela é um organismo vivo, ela, digamos assim, é o insumo que determina o que será usado de tecnologia em fertilizantes, em defensivos, né? Então, a semente é o veículo para vender os demais, né? Nesse sentido, você vê entrando nessa área de semente grandes empresas, como a Nutri, como o Sumitomo, grandes companhias aí comprando distribuição, né? Hoje, a oferta de sementes é maior do que a demanda. Mas por que... Tomazelli, a mídia divulgou agora, no final da semana passada, um dado aqui da ABIMAQ, que as vendas de máquinas e implementos agrícolas cresceram 36%. Exatamente. Então, os nossos indicadores são muito fortes. Por exemplo, quando começou a safra passada, o número de produção nosso era 290 milhões de toneladas. Nós vamos chegar a 271,8 por causa da seca da região sul, né? Agora, se tivesse um clima normal, nós poderíamos ter passado até de 300 já na safra anterior, né? Então, eu, pessoalmente, estou muito convicto que vamos superar a marca de 300 milhões. Mas mesmo com a seca no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, você não ouve falar em falta de semente para abastecer esse mercado. Por quê? Porque o clima se ajusta, as épocas se ajustam, oportunidades em vários lugares, né? Cultivares, genética que se adapta a várias regiões, né?
Então, o negócio de sementes de soja, ele se tornou alvo de grandes investidores. Aquele produtor de sementes que não tem profissionalismo, que não transformou o seu negócio de produção de sementes numa empresa, que não tem gestão, ou que não tem a capacidade de encarar o mercado, digamos assim, de fazer equipe e encarar a área comercial, ele vai prestar serviço, vai para o tolling, alguém vai contratar, e ele tem que ser bom, né? Porque até isso vai ser muito, muito competitivo. Hoje já existem muitos sementeiros do passado que já estão na área de prestação de serviço, e existem novos construindo unidades de beneficiamento de semente exclusivamente para a prestação de serviço. Então, isso é algo que vai se ajustando, e existe um poder muito forte nisso, e enquanto isso não se acomodar, digamos assim, nós momentaneamente estamos convivendo com a sobra de sementes, né? Estamos convivendo. Ah, mas por que tem gente entrando? Tem gente entrando porque as oportunidades de mercado, as ofertas compostas, elas vão trazer um novo cenário aí. As empresas que vivem unicamente de semente e que vão para o mercado ofertando só sementes terão dificuldades, porque essas ofertas completas é que tem a tendência de ocupar um grande espaço aí do mercado. João? Muito bem. Bom, eu queria primeiro ressaltar que eu gostei muito da visão estratégica que o Gladir trouxe. 21 bilhões de dólares o tamanho do mercado, tem 6 bilhões aí rodando, e quando ele fala que este volume de negócios viabilizaria uma série de investimentos para aumentar a segurança genética brasileira, isso é de uma importância estratégica para o país imensa. Porque a pergunta que eu tenho é se dominamos a genética, a fonte da genética, num país como o Brasil, porque isto é sagrado para a competitividade da agricultura brasileira no planeta Terra. Assim como no porco, assim como na galinha, o domínio da genética da semente. E quando o Gladir coloca esse ponto de vista, ele é de uma importância gigantesca, porque nós temos que atuar muito na consciência dos agricultores. Se nós perdemos a segurança genética dentro do Brasil, o agricultor é o primeiro prejudicado. E aí não é que vai ter sobra ou não vai ter sobra, o problema vai ser qual é a qualidade dessa sobra. Portanto, muito importante a tua visão, e acho que nós precisamos, eu incentivaria vocês a tratarem do termo segurança genética brasileira, assim como nós temos que ter segurança de fertilizante, segurança de princípios ativos, nós temos que ter segurança na genética do porco, segurança na genética da avicultura, segurança genética. Eu acho que esse tema eu nunca o ouvi, e ele pode ser agora salientado pelos dramas que passamos a ter da nossa dependência. Não que o Brasil vai ser independente em tudo, isso é uma utopia, mas nós temos que ter realmente uma força de segurança. E a semente, ela é sagrada. E a questão que também eu queria enfatizar aqui para a Manuela da maravilhosa Butiá, aquela coisa sensacional lá, de Passo Fundo, que tem a ver com toda esta conversa aqui. Gladir, você falou, o cara tem que ser bom. O cara tem que ser muito bom. Eu participei do estudo do lançamento de uma semente moderníssima, agora, não vou dizer o nome, mas a prática da venda não era mais eu quero vender para você, agricultor. Você tem que provar para mim que você tem competência de usar essa tecnologia. Então, eu fico falando aqui, eu fico imaginando aqui, Manu, o teu trabalho aí do marketing na Abras. Quanto de investimentos nós vamos ter que fazer para elevar a régua da produtividade, não é só da produtividade, a régua do controle fitossanitário, a régua do vazio, a régua do refúgio, a régua das práticas conservacionistas, junto com aquela coisa hiper high-tech. Porque quanto mais high-tech fica, mais sofisticado é o manejo.
E aí entra também colocações do Marcelo com relação ao aspecto de digitalização. Este ponto, você está satisfeita com o nível médio do uso da tecnologia no Brasil, ou nós vamos ter que fazer uma revolução de extensão rural, como, aliás, o Alisson Paulinelli sempre fala, temos que ter extensão, temos que ter assistência, temos que ter muito mais. Então, esses 2 pontos. Gladir, visão estratégica, genial o teu 21 e o 6, o que temos que atuar na consciência, e, Manu, o quanto nós temos que elevar a régua do conhecimento. E com relação ao marketing, conversa com o Nilson Leitão, Zé, eu tenho conversado com eles, e o Nilson Leitão é o cara para a gente organizar isso. E dá para fazer sim. Estados Unidos faz, Austrália faz, Canadá faz, Nova Zelândia faz, Holanda faz, Colômbia faz, um monte de gente faz. Tem que pegar e alguém encabeçar esse movimento. O Nilson estava com a gente na segunda e terça-feira. O Nilson é um amigo comum aí, e você trouxe um ponto importantíssimo. É exatamente para ele que eu vou levar essa sugestão. Okay? Beleza, meus amigos, papo cabeça bacana, o tempo passou muito rápido e estamos já caminhando para o final do nosso programa, infelizmente. Então, os internautas que gostaram aqui do programa, bote um like, compartilhe com seus amigos, nos ajudem a fazer com que o nosso programa se torne cada dia mais conhecido, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Manuela, por gentileza, em 1 minuto aí, as suas despedidas e suas observações finais, por favor. Obrigado pelo espaço, né, Marcelo, Tejon, Antônio, Gladir, para a gente estar aqui junto falando sobre o agro, né? E o que está vindo aí no futuro é o que a gente já faz, é o que a gente começa fazendo hoje. Então, a gente planta, assim como a gente planta o campo, a gente planta as ideias que nós vamos colher amanhã. E essa ideia de unir todo o agro é uma ideia fantástica, uma ideia que a gente aposta e que a gente está buscando, e fazer com que a sociedade também valorize o nosso trabalho, seja por meio do alimento mesmo, seja por um meio tecnológico que a gente ainda não descobriu, mas o que a gente vai fazer, sim, é produzir mais com mais qualidade, mais eficiência, respeitando o ambiente, que é o que a gente já faz, e nós vamos fazer melhor e com uma alta performance daqui para frente. Obrigada, amigos, então, uma boa semana para todos. Obrigado, Manuela, foi uma honra ter você aqui conosco, viu? Muito obrigado. Gladir Tomazelli, suas considerações finais. Eu gostei muito desse papo aqui. Bom, o Tejon deixa eu ver, não olhar falar da cabeça brilhante dele. Mas nós temos lutado aí bastante para buscar uma aproximação com os agricultores, com seus representantes, e temos sempre falado de que se o agricultor recolher o royalty de genética, se houver uma mudança da legislação, uma revisão da lei de proteção de cultivares para que isso aconteça, ele vai oportunizar que mais empresas façam investimento que venha para o seu benefício. Agora, o Tejon trouxe um tema que me deixa mais motivado ainda a trabalhar nesse sentido. É a segurança da genética brasileira. No fundo, é isso que nós temos que buscar, e será muito importante esse trabalho, e eu me comprometo aqui a trabalhar nesse sentido, tentar fazer com que isso realmente a gente dê um primeiro passo, né? Porque essas atitudes não são assim de imediato, demoram um tempo, tem um tempo de maturação e tem o tempo de implementação. Mas nós vamos começar, urgente, ok? Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelas considerações aí com o abraço, com o reconhecimento e o carinho. E a Abras é uma associação que vai sempre trabalhar para tentar fazer o melhor, tentar fazer com que os seus associados tenham um alto padrão de qualidade e, com isso, consigam contribuir ainda mais com a produção de soja brasileira. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado aí, Tomazelli. Muito legal essa provocação do Tejon e essas considerações suas, porque a pandemia e a guerra mostraram para todas as cadeias produtivas quantos pontos de vulnerabilidade que nós temos, né? Então, apesar de ser
2 dramas muito tristes, né, que ceifaram muitas vidas e trouxeram muitos dramas e sofrimentos para todo mundo, né, ele nos dá essa oportunidade de refletir estrategicamente como que nós podemos construir ou minorar a insegurança de cada uma das nossas cadeias produtivas. Antônio? Marcelo, Tejon, a todos os nossos convidados, o Gladir e a Manuela, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, foi uma conversa ótima. Desejo a todos uma excelente semana e até a próxima segunda. Obrigado. Tejon? Muito bem, Antônio, sempre um prazer estar com você. Você é o gênio da luz, não é da lâmpada, é o gênio da luz, Antônio da Luz. Marcelo, querido amigo, admirado, brilhante, uma honra estar com vocês. E olha, realmente fiquei muito feliz com este encontro e com essa coisa que o Gladir sintetizou agora. Segurança genética do Brasil, pelo amor de Deus. Antes que ocorra um drama e a gente... Olha, você pode não ter insumo nenhum insumo, mas se você tiver semente e a sua mão, você planta. Se você não tiver semente por algum motivo, ou tiver semente inadequada, acabou a agricultura brasileira. Então, segurança genética do Brasil. Com relação a Senargem, Embrapa, as associações, aí vale um fundo para trabalhar nesse conceito. E, Manuela, eu queria te eleger aqui no nosso Conexão Campo Cidade, que você fizesse a governança do marketing do agro brasileiro, a governança na educação de agricultores e na consciência de consumidores, e a nível internacional. E aí eu te diria o seguinte, a verba que nós precisamos, no mínimo, 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares para falar com o mundo. Então, não adianta voozinho de galinha, não, viu? Não adianta que não serve no Brasil. Precisamos de uma verba para começar, de 10 bi, Cucas e Manuela. Você na governança desse trabalho. Vamos para frente. E pessoas, né? Esses 10 bi, né, Tejon, vai ajudar a possibilidade do agro ter grandes influenciadores globais, esportistas, atores, cantores e etc., que possam falar do agro, porque aí sim ele vai ser visto, vai ser percebido e vai ser valorizado. Começando no Catar, como o nosso Roberto Rodrigues acabou de pedir agora. Exato. Bom, gente, muito obrigado aí pela presença.